O egoísmo de ter um filho. A revista New Yorker descreve David Benatar como o filósofo mais pessimista do mundo. O professor sul-africano não concorda nem deixa de concordar. É indiferente ao epíteto enquanto medida absoluta para descrever alguém. Sou pessimista sobre alguns temas, não sobre outros. O pessimismo não é uma perspectiva má ou boa. É apenas a forma como refletimos as perspectivas da realidade. Não estou pessimista sobre as minhas possibilidades de sobreviver até amanhã. É provavelmente verdade que amanhã de manhã acordo. Mas, se me perguntar sobre as minhas hipóteses de viver até aos 120, estou pessimista sobre isso, porque não é provável. Sou um pessimista onde julgo que o pessimismo é justificável. O realismo esclarecido de Benatar estende-se às limitações do ser humano para minimizar o seu próprio sofrimento. O filósofo reconhece avanços. Há 200 anos, éramos operados sem anestesia, mas não crê que algum dia será possível controlar a dor ao ponto de valer a pena nascer. O desprazer é uma parte integrante da vida senciente. Nunca atingiremos o ponto em que toda a dor é negligenciável. Até porque, além da dor física, há a dor psicológica. Entre os grandes prazeres, poucos haverá que ombreiem com o momento em que nasce um filho. E essa é a razão, assegura, porque a reprodução é eminentemente um ato egoísta, de busca de felicidade sem considerar a felicidade alheia. As pessoas não estão conscientemente a ser egoístas. Mas ao decidirem ser pais não estão a fazer favores ao seu filho. De uma forma geral, é errado criar novos seres, porque não estão a ser levados em conta os interesses desse ser. E o interesse desse ser é não nascer. Pode haver, no entanto, exceções a esse egoísmo. Pais que já têm um filho, e não querem que essa criança seja filho único. Querem um irmão que lhe faça companhia. Nesse caso, estão a ser parcialmente motivados por altruísmo a favor da criança que já existe, para que ela tenha um companheiro. Por isso não digo que nunca haja um elemento altruísta na procriação. Aos meus pais, apesar de, imaginemos que a visão de David Benatar se torna dogma e é posta em prática. A humanidade decide a sua extinção, através de uma esterilização em massa, indolor, de preferência. É garantido que a geração final, ao chegar à velhice, teria um fim miserável, sem qualquer apoio de uma classe mais jovem que a sustentasse. Reconheço que sofreria determinados fins que não sofreria em condições normais, admite. Não haveria agricultores jovens a produzir comida para os idosos, não haveria polícia a manter a ordem, não haveria coveiros a enterrar os mortos. Mas esse não é fundamento suficiente para abandonar o sonho de terminar com a vida. Mais tarde ou mais cedo, a humanidade vai acabar. E haverá uma última geração que sofrerá um fim terrível, de uma forma ou de outra. O que nós temos hoje, a reprodução para evitar este destino, é aquilo a que chamo procriação em esquema de pirâmide. Cada geração está a produzir crianças para que a sua geração não seja a última. Mas tudo o que se faz é passar o problema para a geração seguinte, e daí para a outra. Em algum ponto, a pirâmide vai desmoronar-se. O filósofo sul-africano parece ter pensado em tudo. Até nas implicações religiosas de se ser, na essência, antivida. É possível ser-se um antinatalista religioso. Já conheci gente que o é. Há várias formas de conciliar as duas coisas. Os Sakers, por exemplo, são uma seita cristã que não acredita na reprodução. Fazem um voto de celibato. Claro que, por causa disso, são uma seita minúscula, porque vão morrendo e a única forma de se regenerarem é através dos convertidos. Há até um elemento central de muitos pensamentos religiosos perfeitamente compatível com o antinatalismo: a predestinação. Se acreditarmos que Deus já decidiu o destino de cada alma, e se acreditarmos que o destino dessa alma será um mau destino, quando mais não seja devido ao pecado original, temos um excelente motivo para não querer que essa pessoa nasça. Dito isto,
Os meus argumentos não se apoiam no fato de coincidirem ou não com os pontos de vista religiosos. São indiferentes a essa perspectiva. Poder-se-ia dizer que Benatar é o único descrente que concorda com os crentes quando estes dizem que, quando alguém morre, vai para um lugar melhor. Mas não. Sim, a pessoa que morreu foi aliviada do sofrimento. Mas a morte é má. Não por sentirmos algo após a morte, mas sim no sentido de que a pessoa que existiu antes da morte sofreu um mau destino. Que foi privada de uma coisa, ainda que essa coisa, a vida, seja mais má do que boa. David Benatar admite que é um descrente, mas essa é a única pergunta pessoal a que responde. O filósofo não quer que a sua vida privada se intrometa na argumentação. Considera-a irrelevante. Pretende que o discurso valha por si, sem contaminações. Percebe-se que é vegano, e portanto, até certo ponto, pratica o que prega. Mas fica por se saber se tem filhos. A única referência pessoal que se lhe conhece é a dedicatória do livro Melhor Nunca Ter Sido, ou Mal de Existir. Aos meus pais, apesar de me terem trazido ao mundo,